Diga glória a Deus, meu amado. Vamos para a palavra. Diga: Espírito Santo de Deus, abra a minha mente, o meu entendimento, para viver a sua palavra. Eu quero que você abra a boca e participe. Eu quero que você venha viver a palavra comigo. Eu tive em Israel 2 vezes, e li Israel é o quê? É viver o quinto evangelho. O que é viver quinto evangelho? O evangelho 3D é viver aquilo que está escrito, andar nas ruas que Jesus andou, ver o que significava aquilo, chegar ali onde houve multiplicação de peixe, entender certas coisas que aqui na Bíblia a gente acha que é uma coisa e quando chega lá é outra. Mas o que está escrito vai se cumprir, porque a palavra é de Deus, não é minha nem sua. Eu ministrava na live, alguns participaram, outros não, e mostrando uma coisa que Deus alertou para te alertar. O que está escrito passará céus e terra e não há de mudar. Então, às vezes, a maioria dos crentes, muitos cristãos, como nós no início, fizemos jejum, pedindo a Deus que cessasse a praga. Sim ou não? Responda, sim ou não? O Brasil todo pediram ao presidente para que declarasse um dia de consagração, e houve. E ela cessou? Não, ela piorou. Veio a variante e mostrou que Deus é quem determina o que tem que acontecer, doa quem doer. E por que será que isso aconteceu, pastor? Por que aconteceu isso, bispo? Aconteceu porque a praga veio para que alguns se achegassem a Deus, e como punição aos desobedientes, como punição aos rebeldes, mas um alerta para os crentes. A praga era para testar a fé dos crentes, e está ainda sendo testado, para ver se o crente está firmado na palavra ou não, se crê no que está escrito ou não. Então a minha oração hoje não é: Senhor, cesse a praga. Hoje é: Senhor, livra a minha casa, livra-me da praga, porque seja feita a sua vontade. Em Mateus 24, está escrito, Jesus disse que haveria praga, haveria peste, reino contra reino, nações contra nação, seríamos odiados por causa do nome dele. Igreja, tudo que se faz aí fora, politicamente falando, você vê que pode ter um dedinho para prejudicar as igrejas, que procuram obedecer decreto, que procura respeitar a autoridade, que procura fazer aquilo que é declarado. Ou você acha que é da minha vontade e está só com vocês aqui dentro? Mas por que somos punidos? Porque o mundo jaz no maligno, e muitos crentes não acordam para a vida. Pastor, igreja A, igreja B, pegaram, vai ver a vida daquela igreja, vai ver o povo daquela igreja, vai ver o que se ensina e o que se vive naquela igreja. Ser crente não é ser salvo, ser pastor não é ser salvo, ser bispo não é ser salvo. Ser salvo é praticar a palavra e estar dentro dos princípios de Deus para ser salvo. Então vigia, cristão, porque você tem sido instruído na palavra, pela palavra. A praga é para rebeldes, a praga é para infiéis, a praga é para aqueles que não crê que o Senhor é escudo e broquel, porque a palavra não volta vazia. Eu lhe mostrei no Salmo 91, versículo 3. Então acorda. Como está você? Será que está preparado para enfrentar as lutas, as provas, crendo? Porque a palavra diz que aquele que crê não entrará em condenação. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas perseverar em quê? Em crer nele, em viver a palavra dele. Abra a palavra em Hebreus capítulo 12. Você está entendendo? E você que está na live também entenda. Às vezes você critica o meu modo de ministrar, o meu modo de agir,
Mas essa é a questão, aquele que é espiritual, tudo ele ensine. Se você não for espiritual, você não vai entender nada. E Deus me mostrou uma coisa, que eu não tenho que perder tempo com quem não é espiritual e com quem não quer entender o que está claro, o que está visivelmente. Você está entendendo, meu amado? Eu lhe pergunto, cientificamente falando, corre o risco de a vacina não funcionar? Sim ou não? Pelas novas variantes, pelas novas, e não é só da Amazônia, do Peru, de outros países, está vendo? Olha, o espelho do cristão, o espelho de nós gentios é Israel. 50% dos israelitas foram vacinados. E houve de novo agora infestação. Por que isso? Porque Deus faz primeiro juízo na casa, no meio dos seus. Nós somos aí a oliveira enxertada, eles são a oliveira verdadeira, nós somos enxertada. E a palavra diz no Novo Testamento claramente, creio eu que em Coríntios, que se ele não poupou e puniu os verdadeiros, que dirá nós os enxertados? Então acorda, para de estar ouvindo a A ou a B ou noticiários. Eu lhe pergunto, a mídia pode ser manipulada? Pode não, é. De acordo com o que pagar, assim será. Eu lhe pergunto, será que só está morrendo gente de Covid-19? E por que não aparecem os dados dos outros que morrem? Então vamos viver a palavra, meu amado. Preste bem atenção no que você está ouvindo. Pastor, sou contra a vacina? Não sou contra ela. Mas talvez ela não dê resultados. Porque o problema não é a vacina, o problema é o céu. O problema não é a vacina, o problema é o pecado. O problema não é a vacina, o problema é os rebeldes. É aqueles que não têm compromisso com Deus. E o Senhor prometeu punir. E Ele operando, quem pode pedir? Ninguém pode pedir. Deuteronômio 32, eu mato, eu dou a vida. Eu firo, eu saro. Não há quem escape das minhas mãos. E operando eu, quem impedirá? Eu ministrei ontem a respeito disso, que Deus não é homem, nem filho do homem, nem filho de Adão. A tradução da King James, quando diz filho de Adão, é muito forte essa questão, filho de Adão. Quer dizer, eu não sou filho de um rebelde, eu não sou descendência de um que recuou, de que não confiou em mim, de que não acreditou na minha palavra e preferiu acreditar na criatura. Tome cuidado com o que você está escutando da criatura e deixando de escutar o Criador. Essa palavra não é minha, não é sua, essa palavra é dele. Antes de tudo ser escrito por ele, ele já sabia de todas as coisas, e ele fez promessa a quem cresce, a quem buscasse, a quem tivesse compromisso. Então se mantenha na fé. Hebreus capítulo 12, todos estão aí, diga amém. Olha o que diz. Alguns leem isso aqui e não entendem porque está escrito isso aqui. Porque isso aqui é continuidade do capítulo 11, igreja. Aí ele diz, tossiu. A pessoa não pode nem a garganta ficar seca, tossir, que é isso e aquilo. Por isso que eu mando ir para onde? Silas. Seria tão bom se solucionasse o problema de uma tosse só com um copo d'água. Sim ou não? Acorde. Viva a palavra. Aqui no capítulo 12, na minha Bíblia, tem título, na sua não sei se tem, depender do grau, da qualidade dessa Bíblia. A minha Bíblia, o título, no capítulo 12, versículo 1, em cima diz, Cristo é o nosso maior exemplo.
Algumas Bíblias vai ter outro tipo de título, mas na minha tem Cristo é o nosso maior exemplo. Se está dizendo na minha que Ele é o maior exemplo, então siga esse exemplo. Viva o que Ele viveu, porque nós temos que ser chamados discípulo. E discípulo segue o mestre. Discípulo não faz outra coisa a não ser aprender com o mestre, crescer com o mestre e praticar o que o mestre falou. Tem os discípulos de Buda, discípulo de Maomé, de Confúcio, discípulo das seitas, que são mais fiéis do que muitos cristãos que se diz discípulo de Cristo. Então vigie, vigia, seja discípulo, seja alguém que crê no seu mestre e tem ele como exemplo. Jesus andava no meio dos leprosos, andava e curava leproso. Nos meios daqueles que estavam cheios de praga, andava e curava. Todo tipo de peste, todo tipo de praga, ele não temia. Pastor, ele é Deus. E você é o quê? Corpo desse Deus. Ele era filho de Deus e você é filho do diabo. Todos aqueles que creram e aceitou a Cristo, deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. João 1:13. Então acorde, viva a palavra. E aqui ele diz assim, portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Quando ele falava isso aqui, às vezes nós trazemos essa passagem para dizer, há uma nuvem de testemunha, pessoas nos observando. Não é só isso, não. Quando diz cercado de nuvem de testemunhas, é porque está falando dos testemunhos de todos os heróis da fé, do capítulo 11. Isso é um texto que está dando força ao contexto que houve antes. Ele está dizendo, portanto, nós temos também, considerando que estamos rodeados de tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corremos com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Aí tem 2 pontos, Jesus, vírgula. Olhando acima de tudo para aquele que é autor e consumador da minha fé. Então, se você não entender isso, se você não viver isso, você simplesmente não vai poder passar por cima das coisas e dos acontecimentos que estão acontecendo, de cabeça erguida e crendo que maior é o que está contigo. Porque a palavra é bem clara. Depois que você tomar posse das armaduras de Deus, que é baseado na palavra de Deus, ficai firme. E acima de tudo, tomando o escudo da fé. Olha aí a fé de novo. Para que possa apagar todos os dados inflamados do inimigo. Ainda diz para que possa resistir no dia mau. Você está vivendo como, cristão? Vivendo apavorado, vivendo com medo, vivendo com isso, vivendo com aquilo, e sendo marionete na mão do sistema dos homens, sendo marionete do sistema político. Acorda! Jesus não veio mudar o sistema político. Jesus não veio mudar o sistema dos homens. Jesus veio mudar o sistema espiritual. Ele não veio como um político, como simplesmente alguém para matar os inimigos. Ele veio para salvar aqueles que crescem nele. Então esse mundo do jeito que está, tem que estar, vai piorar. Se não for Covid que vai matar, será outra. Porque você sabe que existe praga piores do que essa. As pessoas esquecem. Vai haver dados.
Usa a miséria da internet para o que é bom. Procure pesquisar. Quantos morreram no ano passado diante de tantas outras coisas? Mas o que eu vejo, que o Covid é uma moeda de troca, é uma moeda de posição, é uma moeda de se vai ser bom para mim, eu uso disso. Sim ou não? Se não é bom para mim, eu deixo correr. O sistema do anticristo está sendo testado sobre mim e você. E Deus está deixando, porque Ele quer saber quem serve e quem não serve, quem é fiel e quem não é, quem vive a palavra e quem não vive. Olha que Ele diz: estamos cercados de grandes nuvens. Que nuvens é essa? Nuvem de testemunho dos grandes homens de Deus do passado. Pela fé, os grandes homens de Deus venceu tudo. Venceu peste, praga, fogo, a fúria dos homens. Venceu os leões. Fechou a boca de leão. Não temeu a sua própria vida. Sendo motivo de quê, igreja? De observação. Por isso que ele diz: estamos cercados de grandes nuvens de testemunhos. Pastor, é isso que ele fala assim. Só é você voltar um pouquinho. Volte um pouquinho e veja o que está escrito aí no versículo, olha, igreja, 38 do capítulo 11, volta, e você vai ver que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Diz: olha, fique-se o olho no autor e consumador da sua fé, fique firmado nele, no que ele pregou, no que ele te ensina, no que está escrito, porque só assim você vai ser salvo de tudo. Quando ele diz que eu vim para te salvar, não é salvar só a alma, é salvar da praga, da peste, da perturbação dos demônios. Ou a Bíblia não está dizendo que aquele que é nascido de Deus, o diabo não toca. A Bíblia diz que todos os fios de cabelo da minha cabeça, da sua cabeça, estão contados, crente. Não cai um sem ele permitir. E ele diz o que? Não temas. 360 passagens bíblicas dizendo: não temas, não temas. E os crentes só andam temendo. Ele disse: não temo o que vai acontecer amanhã, basta cada dia o seu mal. Olha o que ele está dizendo: basta cada dia o seu mal. Quer dizer, todos os dias vai ter o mal para aquele dia. Todo dia vai nascer gente, vai morrer gente. Todos os dias praga vai atingir gente, mortandade vai atingir gente. Satanás vai ceifar, porque está escrito também: duas coisas não cessam e nunca se cansa. Bem claro. Olha o que a Bíblia diz, igreja: sepultura. E qual é outro? Ei, igreja, quem estuda, cadê os crentes? A boca não se farta, nem a sepultura. Olha o que está da tradução para mim hoje, você. Boca, a terra, humano. Nós somos terra. Todos os dias tem que comer e nunca se farta. E a boca da terra, a sepultura, todos os dias tem que morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o Senhor prometeu que aquele que me segue, ainda que esteja morto, viverá. E que fé é essa? Que tipo de cristão você tem sido? Que tipo de pessoas vai querer ser salvo? Que qualquer coisa, qualquer noticiário abate, faz a pessoa recuar. Me diga, igreja, quando foi que começou a propaganda política? Quem lembra do mês? Quem lembra do mês que foi liberado? Agosto, setembro, outubro, entre agosto e setembro, sim ou não? Sim ou não? E eu digo, nesse período, cessou a pandemia. Cessou
as mortes. Cessou tudo, né? Cessou? Você acha que cessou? Cessou como? Cessou no noticiário dizendo que morreu. Cessou dizendo que os hospitais estavam superlotados. E por que você acha que cessou? Aí foi setembro, outubro, novembro. Covid-19 não matou ninguém. Não fez praga, não subiu na... Ninguém estava cometido, ninguém estava em estado grave, ninguém. Porque alguns tinham que ser eleitos. Aí passa isso. Agora vão mudar. Outros têm que ser eleitos. Mas nós não podemos entrar nessa. A minha fé, a tua fé tem que ficar no Senhor. Olhando para o autor e consumador da minha fé, da sua fé. Deixa os noticiários lá. Deixa a manipulação lá. Viva a palavra. Viva a fé. Viva a Bíblia. Cessou tudo. Podia tudo. Sim ou não? Sim ou não? Cadê que tem alguém dizendo assim, a culpa foi deles? Cadê o noticiário? Só falta dizer que a culpa é dos crentes. Mas a culpa é nossa. Porque é nós que somos punidos. A culpa é nossa por não estar no sistema deles. A culpa é nossa por não se dobrar ao sistema. E tem que forçar a se dobrar. Eu disse para vocês no início do ano, esse ano é ano eleitoral. Então o que eles puderem fazer para detonar o Brasil, eles vão detonar. Porque tem que aparecer um salvador. Tem que aparecer alguém com uma proposta que vai fazer um milagre. Acorde. O meu milagre, o seu milagre, vem do meu autor e do seu autor e consumador da minha e da sua fé. Vem de Jesus. Por isso que ele está dizendo, no capítulo 11, 38, caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e montes, pelas cavernas, buracos nas terras, pessoas das quais o mundo não foi digno. Quem foi esses? Os grandes heróis da fé, crente. E você e eu vamos se enquadrar onde? O qual o mundo não foi digno. Eles tiveram medo de praga? Responde, tiveram medo de praga? De governo, de reis, de leões, de fogo, de espada, de pandemia? Ou você acha que naquela época não existia? Sempre houve, sempre haverá. Pesquise a peste bubônica. Pesquise quantos milhares matou a praga, a peste negra. Pesquise o passado. Acorde. Tome posição. O Senhor está dizendo ainda mais, continuando, 39. Ora, todos esses, apesar de haver sido aprovado por Deus, olha, eles foram aprovados, viu? Nós estamos na prova. Eles foram aprovados, nós ainda não. Então você vigie, porque ou você será aprovado ou reprovado. E toda pessoa que é reprovada, ele é um vencedor ou um perdedor? Vencedor ou perdedor? Aquele que vencer, darei o direito de ter a coroa da vida. Assentará comigo no trono do meu Pai. Ao que vencer. Aquele que perseverar até o fim, será salvo. Acorde, igreja. Você está entendendo, sim ou não? Então entenda aqui, ó. Eles foram aprovados. Nós dependemos ainda, ó. Olha aí, por Deus, por meio da fé.
Está vendo? O que fizeram eles ser aprovados foi a fé. E a fé é o fundamento das coisas que se espera, certeza das coisas que não se vê. A fé é quem agrada a Deus. A palavra diz que é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia primeiro que Ele existe, e é premiador dos que o buscam. Que prêmio é esse, pastor? O prêmio é o meu milagre, a minha cura, a minha proteção, o meu livramento. O prêmio é de acordo com o que eu creio. Se eu creio que Ele me liberta, Ele me liberta. Que eu creio que se Ele vai me proteger, Ele vai, porque a minha fé fez Ele me dar o prêmio. Se eu creio que Ele vai me prosperar, Ele vai. Muitos que estão aqui sentados já tiveram com o pé como diz, na sepultura. Já foram ali à beira de morte, antes de conhecer Cristo. E alguns até conhecendo, mas na rebeldia. Me diga aí, todas as vezes que você quebrou a cara, foi pela obediência ou pela desobediência? Desobediência. Eu preguei recentemente antes de viajar. Consequências da obediência e consequências da desobediência. Parece que muitos não aprendem nunca. Obedeça. Seja abençoado em tudo. Desobedeça e se ferre. E se ferrar com o quê? Com todo tipo. Maldição é para rebelde. Maldição é para rebelde, desobediente. Para quem quebra princípios. Para quem está debaixo de princípio. Vem redenção, vem salvação, vem proteção, vem poder para repreender, vem autoridade, vem o poder de orar ao Pai, e o Pai concedeu o milagre. Quem diz isso não sou eu, é a palavra. Meu povo perece porque falta entendimento, conhecimento. Erraste por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Mas você, membros da Efraim, não pode abrir a boca e dizer isso, porque essa igreja ensina. Esse doido, como alguns dizem, ensina. Esse cidadão, como diz, irreverente, que manda para puta e pariu, ensina. Para de ficar pegando o que não deve pegar e viva a palavra. Eu já disse que deixe eu com Deus. Agora viva o que é ensinado por este altar. Por ensinado pelos aqueles que foram forjados e formados por Cristo e por mim, que são os filhos na fé. Alguém chega aqui e diz: poxa, que maravilha, pastor tal, pastora tal, é bom, pastor tal, ó, melhor do que o pastor Reginaldo. Estou preocupado se ele é melhor ou menor, ele é cria minha, que seja melhor, mas tem um dedo meu, passou por mim. Se eu não presto, eles também não prestam. Então acorde. Deixa Satanás se andar e fazer novela na sua mente, não. Sim ou não? Ele diz mais, para mim e para você vigiar. Aí vem, ó, olha a igreja, olha. Ora, todos esses foram aprovados. Aí diz aqui, ó, claramente, por meio da fé. Não precisaram concretizar, ó, não presenciou, pronto. Eles não presenciou. O que eles não presenciaram? Aquilo que foi prometido para eles. Não foi concretizado o que foi prometido a eles. Foram prometidos salvação para eles. Eles não viram, eles estão esperando. Prometido que Jesus voltaria para alguns desses, eles não viram a volta de Cristo. Eu estou esperando, você está esperando. Aí diz aqui para concretizar e terminar, veja aí: tendo em vista que Deus havia de providenciar algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudesse ser eles também aperfeiçoados. Deus está esperando em mim e você, crente, o checkmate. Agora não é de qualquer jeito, não é dando ouvido a A ou B, a documentários, a politicagem, a noticiários, que a minha fé e sua fé será aperfeiçoada. É dando ouvido para o autor e consumador da minha e da sua fé.
é dando ouvido o que está escrito na palavra, e não o que está escrito em decretos, noticiário, em rádios, em televisão. Porque a mídia vai exaltar quem ela quiser, e vai derrubar quem ela quiser, vai propagar o que ela quiser e o que dá lucro, porque todos que notícia recebem alguma coisa, sim ou não, sim ou não. Então acorde. Então vamos viver a palavra. Quem te protegeu o ano passado? Abra a boca. Quem te protegeu o ano passado? Quero ouvir bem alto. Vire para eles. Quem te protegeu o ano passado? Quem te sustentou o ano passado? Quem te livrou da praga o ano passado? Quem não permitiu que você morresse o ano passado? Quem abriu portas no ano passado? Quem te deu vitória no ano passado? Então você já respondeu o que você precisa saber. Teve vacina no ano passado? E nem por isso você morreu. Nem por isso você foi acometido. Famosos morreram, mas você está vivo para a glória de Deus. Porque Deus não tem compromisso com famosos. Deus tem compromisso com quem cumpre e vive a palavra e tem compromisso com Ele. Você está entendendo? Aqueles grandes homens, chegar em casa, medite. Você da live, medite Hebreus 11, e depois entre no capítulo 1 e 2 do 12, e você vai entender. Sua fé tem que estar firmada e baseada nisso. E eu e você que se diz crente, se diz cristão, viva. Pastor tal, pastor B, fulano de tal, cicrano, pegou, problema. É como eu disse, vai pegar quem tem que pegar, Deus vai curar quem tem que curar, vai libertar quem tem que libertar, vai salvar quem tem que libertar, e vai morrer quem tem que morrer. Porque a palavra tem que se cumprir, doa quem doer. Senão Jesus não volta, senão não vai se cumprir o que está escrito. Passará céus e terra, mas minha palavra não há de passar. Mas aquele que estiver debaixo da asa, e quando diz na habitação do Onipotente, igreja, acorde, essa habitação tem dois sentidos. A palavra diz, onde tiver duas ou mais pessoas reunidas no nome dele, ele está presente. Ele disse que os ouvidos dele estariam atentos à oração, os olhos deles atentos, perpetuamente, é perpetuamente, para sempre. Então tem dois tipos de habitação, pastor, e eu estou lá em cima, porque também ele habita lá. Eu estou lá também, porque aqui no outro versículo vai dizer claramente, terminando, aqui no versículo 2, terminando, depois do autor e consumador da fé, olha o que diz o 2, igreja, olha aí, Jesus aí fala, o qual, causando júbilo que for proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou à direita do trono de Deus. Em Cristo Jesus, eu estou lá em cima, porque eu sou corpo de Cristo. Então se Ele está à direita do Pai, eu estou lá em cima. Então não saia da presença, não negue a sua fé, não cuspa no prato, não deixe de viver a palavra, senão você não vai estar nele. Estando nele, você está lá, você está aqui. Estando nele, você é representado. Aquele que está lá à direita do Pai, Jesus é o meu advogado, é o seu advogado, é o meu intercessor, e não me deixou só, o Espírito dele está aqui. E ele diz, jamais te deixarei, jamais te abandonarei, lá e como Yahvé no passado, mas no presente ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Se ele está comigo todos os dias, se vir a seta, ele está vendo, se vir a praga, ele está vendo, se vir o laço, ele está vendo, se vir o ataque de um diabo, ele está vendo. E ele disse claramente, que ele veio para me guardar, para me proteger, para me dar o livramento. E se ele vai me dar, ele vai te dar, só basta você crer. Fique sobre seus pés.